Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Já pode abrir a sua Bíblia lá comigo em 2 Pedro. Deus é bom demais, amém? Quem crê aqui que o Senhor é bom? Quem crê que o Senhor fala com a gente? Amém? Glória a Deus. Saulo, numa das pregações lá no Lagoinha Experience, até passou aqui um pedaço. Ele falou assim: sabe para quem que Deus vai aparecer primeiro? Para aquele que buscar primeiro, para aquele que se entregar primeiro, para aquele que se colocar diante do Senhor primeiro, para aquele que entregar para o Senhor aquilo que custe. Davi fala: Senhor, eu não te entregarei algo que não me custe. E é sobre isso. É sobre entregar aquilo que nos custa. É sobre entregar ao Senhor, muitas vezes, aquilo que nós temos na nossa mente. Puxa, isso é difícil. Mas é sobre entregar para o Senhor o nosso coração. É sobre entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito de entrega. E você vai olhar aqui meu esboço hoje. Foi algo surreal da parte do Senhor. E eu já vou confessando um pecado. Eu tinha algo em mente e o Senhor trocou. Ontem a gente fez alguns atendimentos e terminamos passado de meia-noite. E eu falei para o pastor, eu falei: olha, eu vou orar e vou ver o que o Senhor quer. E o Senhor tinha me dado essa palavra, mas eu não consegui escrever, porque estava tarde, eu já estava cansada. Eu falei para o Senhor: bom, eu tenho a palavra, né? Eu já sei o que eu quero mais ou menos dizer, então não é pecado colocar no chat. Aí eu falei para o pastor, fui dormir, falei: olha, eu já tenho a palavra, tá? Eu só vou colocar no chat para ele me dar os tópicos. Eu estou cansada, né? Então, só para ele me ajudar nos tópicos. E coloquei. E fez lá, né? Todos os tópicos da pregação. Eu falei: uau. E fui dormir, gente. Fui dormir. Eu falei para o pastor: de manhã eu acordo mais cedo e vou estudar. Eu já estou com a palavra na minha mente, né? Mas aí eu vou estudar o que o chat está me dando. E aí eu acordei. Acordei cedo, 6 horas da manhã, e fui ter o meu tempo com o Senhor. E o Senhor falou para mim assim: você não precisa de chat GPT, você tem a mim. Eu falei: uau, que paulada, né? Eu falei: amém, glória a Deus. Você não precisa de subterfúgios, você não precisa de outras coisas, você só precisa dele. Você só precisa da presença dele na tua vida. Você só precisa do que vem dele, amém? E por isso, então, como o pastor falou, o Senhor vai se mostrar primeiro para aqueles que buscam primeiro. Então busque, até que você possa encontrar, até que você possa achar. E sabe o que é mais lindo da parte do Senhor? Eu acho surreal isso. Deus é Pai, amém? Quantos pais nós temos aqui? Pais, não mães, pais. Eu não sei você, mas eu sempre vi o meu esposo brincando com os meus filhos. E eu acredito que você também é assim. Olha, meu tênis é branco. Vamos fazer de conta que a minha calça é uma cortina. E como é que o pai se esconde da criança, né? Vem achar o pai. Aí o tênisão tá lá de fora. Aí a criança procura. E eu vejo Deus assim conosco. E Ele fala assim: ó, me busque até que você possa encontrar. Você acha que Ele está escondido de você? Ele só quer que você se encontre com Ele. Ele está lá
te esperando. Ele está no momento secreto te esperando. Ele só quer que você vá até lá e se encontre e tenha um tempo com Ele, tenha um momento com Ele, porque a Bíblia diz em Mateus que quando você está ali em secreto com o teu Pai, Ele revela coisas para você em secreto. Amém? Glória a Deus, aleluia. E o Senhor tem me revelado algumas coisas, e uma delas eu quero trazer para vocês nessa noite, que é algo espetacular da parte do Senhor. E aí, eles olharam o meu esboço de manhã, e o pastor olhou assim e falei, nossa, eu falei, é isso. Deus é lindo demais. 2 Pedro 2, a gente vai ler a partir do 3 até o 11. 2 Pedro 1, desculpa. A gente vai ler a partir do 3 até o 11. Diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Glória a Deus. E aqui nós lemos no início, então, que o seu divino poder nos deu. Ele nos deu tudo. Ou seja, o que nós precisamos já está em nós. Nós começamos a buscar desenfreadamente muitas coisas, não é assim? Mas o que nós precisamos já está em nós. E a Bíblia está dizendo exatamente isso aqui, olha. Perseverem, se empenhem. Nós precisamos nos empenhar para que venha frutificar, para que venha fluir isso que já está em nós. Nós já temos, Paulo já dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Emanuel, Deus conosco, amém? Então já está em nós o que nós precisamos. E porque nós vivemos muitas vezes, desenfreados, buscando outras coisas, às vezes preocupados, cansados, desanimados, porque nós não olhamos para dentro. Nós olhamos para muitas coisas, nós buscamos muitas coisas, mas nós não olhamos o que nós temos. O Senhor já nos deu, amém? Ele já nos entregou, Ele já se entregou naquela cruz por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje glorificando e honrando ao Senhor. Ele já nos deu todas as coisas. Ele já nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, que como foi falado no GC nessa semana, eu lembrei de algo. O GC estava falando da graça. Quem não faz parte de GC, é muito bom, gente. Procure um voluntário, pergunte onde tem GC, abra sua casa para um GC. É muito gostoso esse tempo no GC. É ou não é, gente, do GC? Ah, glória a Deus. E foi falado a respeito da graça. E eu lembrei de algo que eu aprendi há um tempo atrás, falando exatamente isso. Que existia um movimento aí, falando da graça, que eu podia fazer tudo, eu posso fazer tudo, porque é a graça, então eu posso fazer tudo. Mas o que eu entendo da graça? A graça é um nível que nós subimos. Antes, tinha na grama uma placa: não pise a lei. A graça é o Espírito Santo em nós
dizendo, aonde não tem uma placa, dizendo para mim, você não pode pisar ali. Amém? Então nós subimos um nível com a graça. Nós temos o Espírito Santo que nos direciona, nós temos o Espírito Santo que nos dá a direção, nós temos o Espírito Santo que nos conduz, nós temos o Espírito Santo que nos traz a revelação do que nós podemos fazer, de quem nós somos e o que nós podemos fazer. Mas o problema, sabe qual é? Porque muitas vezes nós não queremos olhar para dentro. Que quando nós olhamos para dentro, muitas vezes, nós não encontramos aquilo que nós queremos encontrar. Até uma das meninas que estavam no Café das Mulheres, o Café com Deus, ela falou assim, olha, muitas vezes eu não consigo nem olhar no espelho porque eu não sei quem eu sou. Olha que incrível isso, gente. Então nós precisamos buscar até que a gente possa encontrar, porque isso já foi nos dado, já está em nós, amém? Glória a Deus, aleluia. Então já está em nós. E a partir do 5 ali está dizendo assim, olha, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé, acrescente a sua fé a virtude. Ali está falando da fé. O que é fé, gente? A fé é um dom gratuito de Deus, ou seja, vem de Deus. E a gente fala muitas vezes assim, eu estou com a minha fé abalada. O que significa isso? Que você não está buscando de Deus. Você não está buscando em Deus. Porque a fé é um dom gratuito, ela vem de Deus, ela nos foi dada por Deus. Efésios 2:8 diz. Hebreus 11 diz assim, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Nós não vemos, mas nós esperamos. Mas lembra, de onde vem a fé? De Deus. É um dom gratuito de Deus. A Bíblia também diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra, a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Aí é alimentada porque é a palavra sendo dita. É a gente ouvindo a palavra e aí então nós somos alimentados, a nossa fé é avivada. E ele está dizendo, então, acrescente a fé à virtude. Na oração aqui, foi falado, né, a respeito daquela mulher do fluxo de sangue, que é o momento que ela tocou no Senhor, dela saiu virtude. Mas nunca eu parei para pensar o que é virtude. E eu fui pesquisar o que exatamente é a virtude. A virtude, ela também está em Gálatas 5, que é um fruto do Espírito Santo. É uma parte do fruto do Espírito Santo. É uma qualidade que não é produzida por esforço humano, mas vem pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo, gente? Que o único esforço que nós precisamos ter, o único esforço que o Senhor quer de nós, é que a gente faça como Maria, como foi cantado aqui, que a gente fique aquedado à presença do Senhor, que a gente se assente na presença dEle, que a gente ouça dEle, que a gente busque dEle. Vocês estão entendendo? Gente, esses dias eu fui tão quebrada, que o Senhor vem falando algumas coisas para mim, e dentro disso Ele falou exatamente, já comigo Ele tinha falado isso, Ele falou assim, olha, você não precisa fazer nada, a casa é minha. E esses dias ele falou para mim bem assim, sabe o que você é? Eu já fiquei com medo, né? Eu falei, e agora? O que eu sou, né? Ele falou, você é uma luva. Na hora eu fiquei feliz, né? Falei, nossa, eu sou uma luva, né? A luva, ela vai ali na mão do médico, né? E a luva, né? Mas o Senhor falou, não. A luva é um material descartável que quando depois ele é usado, ele é jogado fora. Eu falei, ai. Ou seja, nós não somos nada, gente. Entenda. Nós somos grandes, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mas de nós mesmos, nós não temos nada para oferecer. De nós mesmos, nós não temos... Gente, eu falei essa semana, falando com num atendimento, eu falei para a irmã, eu falei assim, irmã, se eu ficar 2 dias
2. Não precisa nem uma semana, gente. 2. Sem buscar o Senhor como se deve buscar, eu viro a pior pessoa da face dessa terra. E ela falou, ai, capaz. Você é tão calminha. Eu falei, pergunta para meus filhos. É isso, gente. Nós precisamos. É entender que nós precisamos. É algo que, como o alimento, como a água, como o ar que nós respiramos, nós precisamos. É isso que nós precisamos entender. E tudo vem do Senhor. Tudo vem do Espírito Santo. E aí, então, depois da virtude, que é a virtude, né? O fruto do Espírito. Em Lucas 8:46, vamos ler lá? Lucas 8:46, não fecha a sua Bíblia, que a gente vai ler bastante ela. Lucas 8:46. Mateus, Marcos, Lucas 8:46. Até para que você não durma, folheie a sua Bíblia. Lucas 8:46. Diz assim, que é o momento da mulher, né? Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu virtude. Na minha Bíblia está escrito poder. Olha que surreal, gente. Poder. Que poder é esse? O que significa virtude? É a disposição habitual. Olha só, gente. Disposição habitual e firme para praticar o bem, que se aperfeiçoa com o tempo e a prática, levando a pessoa a dar o seu melhor e a buscar sempre o caminho do bem. Olha só o significado de virtude. Ou seja, vem do Senhor poder. Mas eu acho incrível, sabe o quê? Que a gente vai orar e a gente toma esse poder. O Senhor me deu o poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Mas aí não deu poder para ir para o quarto buscar Ele? Não deu poder para amar o irmão? Mas aí a gente quer pisar serpente, escorpião, a gente quer guerrear. Mas essa virtude está falando exatamente isso. Ele deu poder para você praticar o bem. Ele deu poder para você ser bom. Ele deu poder para que você se esforce o tempo todo, levando a você dar o seu melhor para Ele. É esse poder. Mas muitas vezes a gente não leva para esse lado de poder, né? A gente quer poder para fazer, a gente quer poder para, né, para ir para frente. Mas o Senhor nos deu poder para buscá-lo. Amém? O Senhor nos deu poder para nos colocarmos diante do Senhor, diante dEle. E aí então, a partir dessa prática, de nós também sair essa virtude. E ali, em 2 Pedro também fala, no decorrer da virtude. E a virtude, o conhecimento. Então, para empenharmos, para acrescentar a fé, a virtude, veja que tem um trilho. Então começa com a fé. A fé vem de Deus. A virtude, nós tocamos Ele e recebemos. Nós temos fé para nos colocar na presença dEle, porque nós cremos quem Ele é, quem Ele diz que Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer, amém? Glória a Deus. E nós temos fé para nos colocarmos diante dEle e buscarmos Ele, e então tocar Ele e dEle vir a virtude. E a virtude ao conhecimento. Conhecimento é sabedoria e entendimento. Provérbios 4:7, vamos abrir lá? Provérbios 4:7. Salmo, Provérbios 4:7. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, amém?
Provérbios 4:7. Só um pouquinho. Provérbios 4:7. Estava em Salmos. Provérbios 4:7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir conhecimento. Busque, procure, ainda que te custe tudo. Busque, procure, ainda que te custe tudo. A fé, a virtude e então o conhecimento. A Bíblia já diz que por falta de conhecimento o povo perece. O povo perece por falta de conhecimento, conhecimento da palavra, conhecimento do Senhor. Por isso aqui está dizendo, olha, busque, procure, use tudo o que você tem. Custe, ainda que custe tudo, que você busque essa presença, que você busque ao Senhor. Volta um pouquinho, Provérbios 2, do 2 ao 6. 2, do 2 ao 6. Olha que extraordinário. A Bíblia, não tem uma vírgula da Bíblia, gente, que a gente possa descartar, ok? Tudo que é dito é verdadeiro, tudo que é dito vem do Senhor. E aqui diz assim, se, o 2, Provérbios 2, 2. Se, é uma condição. Der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Se clamar por entendimento e por discernimento e gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como se procura la prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. É surreal isso. Por quê? Será que nós buscamos a presença do Senhor assim como nós buscamos o financeiro? Será que nós buscamos a presença do Senhor assim como nós buscamos ao dinheiro? Será que nós buscamos a presença do Senhor assim como nós buscamos os recursos? Não, né? E é isso que a palavra está dizendo. Se, e vamos lá. Então, no 5, você entenderá se você buscar, se você for diligente. Então, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Amém? Tá vendo que tem condicional, gente? Tem condicional para nós. Não é simplesmente a gente levar a vida. Deixa a vida me levar, como dizia, né? Não é a respeito disso. É sobre a gente realmente buscar ao Senhor como algo que nos custe. Esses dias atrás, eu conversando com o Senhor e eu falei, Deus, eu quero entrar num novo nível. E comecei a conversar com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso enxergar como o Senhor enxerga. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero sentir como o Senhor sente. Eu quero andar como o Senhor anda. E Deus falou para mim assim, pois bem, então pare de enxergar pelas tuas emoções. Pare de olhar pelas tuas emoções. Pare de andar pelas tuas emoções. Vem, se esvazie de você e se enche mais de mim. E aí então você vai conseguir entender. Vocês estão entendendo? Então assim, muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente não consegue romper, ou porquê que a gente não consegue nessa caminhada entender muitas vezes o que está sendo falado nessa plataforma. Porque como um domingo, gente, e é surreal isso. Domingo a gente descansa, amém? Não é pecado descansar. Até vou dizer algo que o Senhor me falou esses dias. Não é pecado você descansar. Mas cuide com esse descanso.
Não descanse na frente. Eu nem sei se tem Faustão mais, né? Eu não sei o que tem domingo à tarde. Ah, vocês estão espertos, né? Então, descanse. Não é pecado descansar, gente. Mas cuide com o que você se alimenta durante o dia. E não estou falando também porque a nossa vida com o Senhor, ela é corpo, alma e espírito, amém? Nós precisamos cuidar do nosso corpo também. Porque se não cuidamos do nosso corpo, não estamos cuidando do templo do Espírito Santo. Mas vamos parar de nos encher de porcaria, de fast food no domingo à tarde. Pode descansar, mas não descanse em frente a uma televisão, em frente a um celular. Descanse, mas procure não se encher de porcaria, porque o que acontece? A gente vem aqui, daí, o culto não foi bom, a palavra não estava boa, mas você está tão cheio, tão cheio, tão cheio de fast food, que nem entra, né? Nem entra. Se botar um pingo d'água ali, derrama. Então é sobre isso. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que possamos ser cheios do Senhor. Amém? Oséias 4:6 diz assim: o povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós rejeitamos. Vamos abrir lá Oséias 4:6? Abre lá comigo Oséias 4:6. Vamos ver como é que esse povo está de Bíblia. Aí vai ver aí como que você está na palavra. Oséias 4:6. Depois de Ezequiel, Daniel, Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Uau! Como rejeitar aquilo que vem de Deus? Como, gente? Como rejeitar? Mas infelizmente isso é uma realidade, nós rejeitamos. Nós rejeitamos muitas vezes por coisas pequenas, por coisas banais. Nós rejeitamos sim a presença do Senhor, nós rejeitamos a face, nós rejeitamos o conhecimento. E que nós possamos nessa noite voltar para esse lugar que o Senhor nos criou, para a verdadeira adoração, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Não somente com os nossos lábios, mas com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso espírito. E ali então, depois do conhecimento, fala para empenhar, acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. Como a gente luta com esse fruto, domínio próprio. Sou só eu que luto com esse fruto do Espírito, amém? Domínio próprio. O que é domínio próprio, gente? Domínio próprio é o controle de si mesmo, não ser escravo das próprias emoções, mas ter controle, subjugar. Uma pessoa sem domínio próprio, ela é vulnerável. Ela é como uma cidade sem muros. Olha só, gente, fica exposto. Eu estava lembrando, no momento em que eu estava escrevendo, eu lembrei quando eu vi aquele Discovery Channel. Alguém já assistiu? Que tem mais ou menos a minha idade. 25 anos. Quem tem 25 anos aqui assistiu. Glória a Deus. Eu assistia, mas era engraçado, porque eu assistia de tarde, porque eu gostava de tirar um soninho de tarde. Então aquela mulher do Discovery Channel, ela fala bem mansa. Aí eu gostava de dormir de tarde. Só que daí eu pegava algumas coisas. E uma das coisas que eu peguei, que ficou gravado na minha mente, foi um momento que uma manada passou e deixou um filhote para trás. E naquele momento que o filhote ficou para trás, as leoas já estavam ali, né? Quem sabe que é a leoa que caça? É a leoa que caça, gente. E aí as leoas já estavam ao derredor.
Nós temos aqui o leão da tribo de Judá que nos defende, amém? Que nos guarda, que nos livra em nome de Jesus. Mas a Bíblia fala de um leão que está ao derredor, bramando, para que possa nos tragar, para que possa nos sugar. E quando nós não controlamos o domínio próprio, é como se a gente estivesse como esse filhote, ali, vulnerável, exposto, como uma presa, para que ele possa vir e tragar. Que nós possamos, em nome de Jesus, controlar, subjugar, colocar para o Senhor ter controle sobre as nossas emoções, ter domínio sobre as nossas emoções, não sermos escravos das nossas emoções. Que o Espírito Santo venha vivificar na sua vida todos os dias, que possa estar vivo em você, para que você possa ser direcionado, dirigido por Ele, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vocês estão me entendendo, gente? Está dando para pegar assim? Eu estou meio correndinho. E aí, do domínio próprio, acrescentar a perseverança. Então vamos lá. A fé, acrescentar a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E o que é perseverança? Perseverança, ela é a qualidade de permanecer firme e constante na fé. É a perseverança. A fé quem dá, a gente já entendeu. A fé vem do Senhor. A fé vem do Senhor e ela é alimentada pela palavra do Senhor. E nós temos aqui alguns exemplos de perseverança. E eu anotei, a gente tem vários. Tem Josué, nós temos o Jó, nós temos vários exemplos de perseverança. Mas o que me chamou a atenção foi a respeito de Ruth. Ruth foi perseverante. Ruth perdeu o marido, Ruth perdeu o sogro, Ruth estava numa terra distante. Mas no momento em que ela, mesmo perdendo tudo, o que ela disse para a sogra dela, gente: o seu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu vou. E sabe o que foi mais surreal e mais fantástico disso na vida de Ruth? Que ela foi resgatada. E por ela ter preservado, por ela ter permanecido, por ela ser perseverante, ela entrou na linhagem de Cristo. Olha que fantástico, gente. Vale ou não vale a pena a gente perseverar na fé? Vale a pena. Então persevere. Que o Senhor venha com uma graça grande, extraordinária sobre a sua vida, para que você possa perseverar. Perseverar na oração, perseverar na busca, perseverar na palavra, perseverar na fé, perseverar na verdade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. E acrescentar à perseverança, a piedade. O que é piedade? E eu até brinquei de manhã, né? O Ricardo estava aqui. O Ricardo, esposo da Débora, ele é um mestre, ele gosta de estudar, né? E eu brinquei, falei, nossa, eu me senti o Ricardo, assim. Porque piedade do grego diz eusébia. E do latim, pietas. É piedade. Significa devoção, reverência e temor a Deus, que se manifesta numa vida de obediência, amor ao próximo e comportamento alinhado com os valores divinos, buscando viver de forma que agrada a Deus. Isso é piedade, reverência, temor, devoção, obediência, amor ao próximo. Olha só como vem ela depois da perseverança. Quando nós perseveramos em fé, quando nós perseveramos na palavra, quando nós perseveramos em Deus, nós podemos sim andar em piedade. A piedade está falando exatamente isso, a gente buscar de uma forma que agrada ao Senhor. Quando nós entendemos todos esses processos da parte do Senhor, para que nós possamos ter uma vida operante e produtiva,
Porque no final ele está falando exatamente isso. Se você não tiver tudo isso, a tua vida ela é inoperante, ela é improdutiva. Então que nós possamos seguir essa palavra para que nós possamos ter uma vida produtiva. Porque a Bíblia fala, no momento em que Jesus corta uma árvore que não produzia frutos. Nós não queremos ser cortados, amém? Em nome de Jesus. Sou só eu, gente. Quem aqui não quer ser cortado? Amém? Glória a Deus. Nós queremos produzir, nós queremos ser produtivos, nós queremos ser frutíferos diante do Senhor, em nome de Jesus. E depois então da piedade vem a fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é união e amor entre as pessoas. Filiação divina. Somos todos filhos de um único Pai, amém? Glória a Deus. O que nos une como irmãos. Isso vai além de palavras e sentimentos. Isso é manifestado através das nossas atitudes de compaixão, sacrifício e perdão. Nós somos irmãos, amém? Nós somos filhos do mesmo Pai. E esse Pai é um Pai de amor. É um Pai que nos guarda, é um Pai que nos sustenta, é um Pai que nos livra. E nós somos irmãos diante desse Pai. E o exemplo é o bom samaritano. Só que muitas vezes a gente se identifica com essa história. Quem se identifica com a história de bom samaritano? Eu me identifico. Mas muitas vezes como sacerdote, como levita, não como bom samaritano. Mas nós devemos nos identificar sim como bom samaritano. Ajudar ao próximo. O sacerdote viu o homem sofrendo e passou de largo. O levita viu o homem e passou de largo. E eu acho incrível que o Senhor usou exatamente exemplos de pessoas de dentro da igreja. Uau! E muitas vezes nós olhamos para a necessidade de alguém, para a necessidade do nosso próximo, às vezes até dentro de casa, gente. A gente não enxerga. A gente não enxerga que às vezes o esposo, a esposa ou os filhos estão precisando de nós. Mas a gente às vezes fala assim, olha, eu me identifico com a parábola do bom samaritano. É para trazer para nós realmente essa identificação. O que nós estamos fazendo da nossa vida cristã? O que nós estamos fazendo do sacrifício que Jesus fez lá na cruz, se entregando por nós, se entregando por mim e por você? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo a partir desse sacrifício? Como nós estamos vivendo dissolutamente, assim como o filho pródigo? Ah, tô nem aí. Ou nós estamos dando valor, nós estamos perseverando, nós estamos com piedade, com devoção, com reverência, entendendo o temor ao Senhor, entendendo que Ele é suficiente para nós, que nós não precisamos de carros, nós não precisamos de cavalos, nós precisamos somente da presença dEle, assim como Davi falou, Senhor, pode me tirar tudo, mas não me tira a Tua presença. Você acha que Ele vai te deixar faltar alguma coisa? Não vai, né? Não vai. Nós como pais, sendo humano, não deixamos faltar para os nossos filhos, imagina Ele. E aí então, a fraternidade. Atos 2:44 fala que eles tinham tudo em comum. Por que tinham tudo em comum? Porque eles viviam em comunhão, eles viviam como irmãos, eles tinham tudo em comum, menos um casalzinho lá, que por não ter em comum, morreu, mentiu e caiu duro. Mas aqui eu estou falando não de uma morte física, mas sim o que acontece muitas vezes, quando nós, assim como Ananias e Safira, estamos diante da comunidade, estamos diante dos irmãos,
não com verdade, mas com falsidade, não com verdade, com mentira, nós morremos espiritualmente sim, porque a Bíblia fala que nós, como irmãos, nós suportamos uns aos outros. E não é o suportar, até que suporta aquele irmão, até que suporta aquela. Não, é o suportar de quando um cair, eu pegar e levantar. Quando eu ver que alguém está doente, eu pegar e ajudar. Quando eu ver que alguém está precisando, eu ir e ajudar. É sobre esse suporte. Nós, como eu estava falando no início, para a honra e glória do Senhor, gente, Lagoinha tem muita coisa para que a gente possa participar. Se você perdeu um culto, você tem um outro culto. Se você consegue de tarde, tem um culto da tarde. Se você não conseguiu, tem o GC. Se você não conseguiu, tem uma reunião. Então, tem tudo para que você possa buscar ao Senhor. Tem tudo para que você possa ter ajuda. Então, não faça. Não dê lugar ao domínio. Não dê lugar às emoções. Não dê domínio às emoções na sua vida. Porque as emoções, o que você faz? Você se afasta. Se você se afasta do bando, você fica ali então vulnerável. Vulnerável. Então não se afaste. Não se afaste. Muitas vezes a gente se afasta por a gente não estar bem, mas não se afaste. Venha mais para perto, para que a igreja, para que os irmãos com a fraternidade, com a piedade, nós possamos nos ajudar como uma igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí depois então, indo para o final, da perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 13, 4, 7. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, depois de Romanos. Atos, Romanos. 1 Coríntios 13. Do 4 ao 7. Diz assim. Todo mundo achou? Amém. Estou escutando algumas Bíblias sendo folheadas. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Ah, está aqui. Obrigada. Diz assim. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. O amor, ele não maltrata. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. E 2 Pedro fala exatamente isso. E a partir de então, a fraternidade, olha como é lindo os passos. Após a fraternidade, então, vem o amor. E aqui descreve as qualidades do amor. Não se inveja. E aí em 1 João 4:8, você pode abrir comigo lá? É um pouquinho depois aqui de 2 Pedro. 1 João 4:8. Então 1 Coríntios está falando então, descrevendo ali as qualidades do amor. Mas aqui nós vamos ver a respeito do Senhor. 1 João 4:8. Diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus
é amor. Vocês estão entendendo, gente? Como nós precisamos caminhar com o Senhor? E a Bíblia fala assim: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve e é suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que ele está dizendo? Você está cansado? Você está sobrecarregado? Vai até Ele. Vocês estão entendendo que tudo vem dEle e tudo é para Ele? A gente está fraco, a gente precisa do Senhor. A gente não está sobrecarregado, a gente precisa do Senhor. A gente não sabe para onde ir, só Tu tens as palavras de vida eterna. Vem tudo dEle e tudo é para Ele na nossa vida. E aqui está dizendo exatamente isso, gente. Se você não ama, você não conhece a Deus. Nós precisamos vigiar. Por isso que a Bíblia fala exatamente isso. Ela fala assim, olha, comece a praticar isso. Nós precisamos praticar e isso é com a gente, já está na gente, amém? O Senhor já nos deu tudo isso. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é amor. O Espírito Santo, ele é compaixão. O Espírito Santo tem todos os frutos, todo fruto. Nós temos isso dentro de nós, mas por que a gente não consegue fluir nisso? Porque nós não praticamos. Nós damos lugar e evasão às nossas emoções. Nós pegamos o controle e entregamos na mão das nossas emoções. Não entregamos para o Senhor. Porque muitas vezes, como eu estava falando aqui, é difícil nós olharmos para dentro de nós. Porque muitas vezes nós não vamos enxergar coisas que nós queremos enxergar. Aí a gente vai olhar e vai falar assim, meu Deus, eu tenho que arrumar muita coisa aqui. E é impressionante, gente, porque isso externa na nossa fisionomia, isso externa na nossa casa, isso externa na nossa família. A Bíblia fala que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Está dizendo que o que está dentro, ele externa, ele vem para fora. Então não vem dizer que, se eu não busco, o problema é meu. Não, o problema não é só seu. O problema é seu, é da sua casa e das pessoas que estão ao seu redor. Se você não busca, não é só seu. Quem dera se fosse só seu, mas não é. Porque a Bíblia está dizendo que você externa aquilo que está dentro. Então, se você não está bem, você acaba passando para as pessoas que estão ao teu redor. Você acaba externando isso. E por isso a Bíblia diz ali que nós precisamos então ter esse coração piedoso, esse coração fraternal, perseverar nisso. 1 João 4,19, ali no 4 mesmo, no 19, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro, amém? Então nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Como homem, a gente já ouviu aqui, como homem Ele veio, e como homem Ele suportou, como homem Ele superou, como homem Ele conseguiu. Ele não estava aqui como Deus, gente, e Ele veio para dizer para a gente assim, gente, é possível, é possível. É possível você não murmurar, é possível você perseverar, é possível você não mentir, é possível você não maltratar, é possível você amar, é possível, porque Ele como homem, Ele fez, então é possível para nós. Mas o que acontece com a gente? A gente dá lugar da evasão, dá o controle para as nossas emoções, vamos subjugar nossas emoções ao nosso espírito, mas como pastora? Aí vem, como tudo vem de Deus, e tudo é para Ele, como nós vamos superar, como nós vamos caminhar. Aí vem a palavra dizendo de Davi: não te darei eu algo
E o Senhor, Ele tem me colocado em alguns lugares nele. Eu trago essa experiência para vocês, que eu creio que pode edificar. Eu amo dormir, gente. Amo. Eu podia dormir cedo e acordar super tarde. E o Senhor começou a falar comigo assim: me entrega aquilo que te custa. Me entrega aquilo que te custa. Me entrega aquilo que te custa. Eu falei: nossa, Deus, mas eu já eu fico um tempão. Um tempão fazendo a devocional, eu leio. E o Senhor falou: não é sobre isso. E eu comecei, gente, a entregar para o Senhor o meu sono. E é tão surreal, e é tão lindo da parte do Senhor, que eu realmente, assim, teve dias de o dia começar a clarear e eu olhar assim, eu falei assim: Deus, eu preciso dormir, que se eu não dormir, como vai ser o meu dia? Para quem não sabe, eu trabalho fora ainda. Eu falei: como vai ser o meu dia, Senhor? Eu preciso dormir. O que eu vou fazer? Gente, eu trabalho com algo que é perigoso se eu dormir. Eu falei: como é que eu faço? E eu comecei, com as minhas emoções, me colocar diante do Senhor. Gente, e todos esses dias foram os melhores dias da minha vida. Sem cansaço, sem sono, sem fadiga, nada, gente, nada. E eu sou uma pessoa assim que com fome, com sono e sem Jesus, sai de perto. E para honra e glória do Senhor, são dias, que eu até vou falar para vocês o que acontece. Esses dias, aí a gente foi para a conferência, e na conferência foi aquele corre-corre, dormindo 3 horas no dia, e não conseguindo dormir, não conseguindo comer direito, porque é correria. Então, semana passada a gente tirou para dar um descanso, e eu colocava para despertar, e eu não conseguia acordar, porque eu acordava 3 horas e ali ia o resto da noite, e eu não conseguia acordar, e eu me senti culpada. E eu falei assim: Senhor, antes de ontem, eu estava diante de Deus, eu falei assim: Senhor, me perdoa. Eu não fiz propósito, gente, não foi vou fazer 20 dias, não foi um propósito. Gente, é estilo de vida, amém? Estilo de vida. Corpo, alma e espírito. Estilo de vida. Não é só corpo, não é só alma, não é só espírito. São todos na mesma base. São todos no mesmo equilíbrio. Nós precisamos cuidar. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, me perdoa, eu não consegui entregar o meu melhor para o Senhor nesses dias. Não deixei de orar, não deixei de ler, mas eu não entreguei o meu melhor, entende? Aquilo que estava me custando. E eu me senti culpada, e isso é para você entender como que Deus é amor, amém? Deus é amor. Tudo isso que a gente leu aqui, a piedade, a perseverança, tudo vem dele. E ele é amor. E ele falou para mim assim: Simone, não é pecado você descansar. Não é pecado você descansar. E eu falei: uau, que Deus é esse? É sobre esse Deus, gente. É sobre esse Deus que ele te vê. Aí você fala assim: como me vê no meio de tanta gente? Ele te vê. E eu te digo que ele te vê. Nós estávamos lá em mais de 12 mil, 15 mil pessoas. E teve um momento que esse pastor Saulo, ele é um profeta, pode se colocar de pé. Teve um momento que ele começou a falar e eu falei: Senhor, eu tinha umas questões diante do Senhor. Eu falei: Senhor, se tudo o que aconteceu aqui realmente é para mim, o Senhor fala o meu nome. E ele deu um grito lá:
Simone, cadê você? 12 mil pessoas, gente. Ninguém levantou, eu fiquei, né? Ninguém levantou, de repente uma menina lá na frente levantou. Aí olha o que é emoção, gente. Tá vendo como a gente precisa cuidar das emoções? Aí eu esmoreci. Eu falei, Senhor, eu pedi para o Senhor falar o meu nome, por que era outra? Aí ele falou bem assim no meu ouvido, você não pediu para eu te chamar, você pediu para eu falar o seu nome. Amém? Gente, seja claro com o Senhor. O Senhor, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca. Lembra? Um coração quebrantado e contrito diante da presença dEle, Ele não despreza. Seja claro. Coloque a sua vida diante do Senhor, coloque as suas emoções diante do Senhor, mas busque dEle, porque vem dEle essa força, vem dEle essa fé, vem dEle essa perseverança, vem dEle, para que você possa continuar, para que você possa permanecer, para que você possa caminhar, vem dEle essa força, em nome de Jesus. Que nós possamos não somente andar com o Senhor, como diz a palavra, com a água pelos pés, não somente com a água pelos joelhos, não somente pela cintura, mas que nós queremos mergulhar na presença do Senhor. O que é que te custa? O que é que te custa? O que é que te custa? Entrega para Ele e veja o sobrenatural acontecer na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Coloca a sua mão no seu coração. Se você quiser vir diante do Senhor, entregar aquilo